E a nome é de Baessa, crescer que está garantindo segurança sanitária de alimentos. Para garantir esse alimento seguro, não é, tem que ser implementadas algumas medidas por parte, digamos assim, dos intervenientes, não é, que são responsáveis pela garantia da segurança sanitária dos alimentos. Qual é que seria o papel do governo? Portanto, criar instituições, não é, autoridades competentes, digamos, sensíveis a essa matéria, portanto, que teriam a responsabilidade de criar ferramentas e, digamos assim, normas legais, não é, para garantir que todas as empresas, não é, funcionam num cenário de, digamos assim, de proteção aos consumidores. Dando um exemplo, por exemplo, a Eris, não é, aqui em Cabo Verde, que é, digamos, a entidade responsável pela garantia da segurança sanitária dos alimentos, não é? Como entidade reguladora, ela é responsável por regular, portanto, regular essa componente. Então, Anderson Ramos, minha dúvida é o seguinte: a mim como consumidor, como que garante a segurança dos alimentos? Costumamos dizer que o consumidor é o principal agente fiscalizador, não é? A primeira coisa é, portanto, o consumidor deve conhecer a legislação relacionada com, portanto, as questões sanitárias dos alimentos, não é? Ou seja, o que é que as empresas devem cumprir, não é, para garantir o tal alimento seguro. E depois, sim, ser um agente fiscalizador, porque infelizmente as autoridades competentes não conseguem estar todos os dias, não é, portanto, a fiscalizar, a supervisionar o mercado. O consumidor aqui tem um papel muito importante, portanto, estar atento, saber identificar situações de não conformidade, ou seja, situações que podem colocar a sua saúde em risco, e saber também que existem canais, não é, de informação ou de denúncia às autoridades competentes. Quando falamos da aplicação das medidas para garantir a segurança sanitária dos alimentos, essas medidas têm que existir desde a origem do alimento, ou seja, desde o campo, até chegar, dizemos entre aspas, à mesa do consumidor. Portanto, logo todas as empresas que fazem parte digamos, do circuito alimentar têm que cumprir essas medidas. E na fase da agricultura, que nós dizemos da produção primária do alimento, não é, existem também um conjunto de regras que devem ser cumpridas. Por exemplo, se verificarem aqui no nosso Decreto-Lei 25/2009, que apresenta as normas gerais de higiene dos géneros alimentícios em Cabo Verde, portanto, tem lá um capítulo que fala, portanto, de um conjunto de regras, não é, que devem ser cumpridas na fase da produção primária. Mas, de uma forma geral, existe uma denominação que damos portanto, a esse conjunto de regras, que são as boas práticas agrícolas, não é, e que devem ser cumpridas nesta fase para garantir que o alimento, portanto, saia seguro, não é, desde da fase da produção primária. Exemplos de regras, por exemplo, o uso adequado de pesticidas, por exemplo, o uso adequado de medicamentos veterinários, aqui falando dos produtores de animais. Atenção, por exemplo, a questão do transporte dos alimentos, portanto, desde do campo até chegar, por exemplo, nos distribuidores. Portanto, há ali um conjunto de regras também que devem ser cumpridas, não é, nessa fase e que genericamente denominamos de boas práticas agrícolas. Vamos imaginar aqui um restaurante, não é? Ao adotar as boas práticas de higiene, não é, na produção das refeições, nós diretamente estamos a garantir, não é, que o alimento que nós fornecemos aos clientes, aos consumidores, sejam seguros, ou seja, estamos a criar um ambiente seguro, não é, para a manipulação dos géneros alimentícios. Então, todas as regras de higiene
desde a da aquisição dos alimentos, das matérias-primas, a forma como nós fazemos o armazenamento no estabelecimento. Por exemplo, quando falamos do mini-mercado, a forma como expomos os alimentos na área de disposição aos clientes, as regras que os manipuladores de alimentos devem cumprir, regras de higiene, a questão do vestuário, de como se apresentar, a higiene pessoal, não é? Portanto, a higienização dos espaços, portanto, que é muito importante. Agora, no dia 7 de junho, nós lançamos um manual de boas práticas de higiene direcionado aos estabelecimentos alimentares, portanto, que apresenta um conjunto de orientações, não é? ou um conjunto de procedimentos de higiene, portanto, que os estabelecimentos devem implementar, lá está, para garantir esse cenário, digamos, sanitário, não é? Seguro, para manipulação e distribuição de alimentos. Meu nome é David Anis, então gostava de saber, na caso de insegurança sanitária de alimento, que entidade não deve recorrer? Existem várias entidades que os consumidores podem recorrer. Começo por indicar a ERIS, não é? Portanto, temos ferramentas de denúncias, por exemplo, através do site da ERIS, via telefone também, presencialmente também as pessoas podem dirigir-se aqui à sede da ERIS. Temos também o exemplo da IGAI, não é? Que também atua na área da segurança sanitária de alimentos. A nível local, por exemplo, a nível dos municípios, não é? Ou a nível descentralizado, as pessoas também podem dirigir-se às delegacias de saúde, às câmaras municipais, inclusive também as delegações do Ministério da Agricultura, porque todas essas entidades fazem parte do Sistema Nacional de Controlo de Alimentos, portanto, que foi instituído através de um decreto-lei, que é o 33/2016, e que, portanto, apresenta informações de quem são as autoridades competentes em Cabo Verde, portanto, relacionados com a área da segurança sanitária de alimentos. Meu nome é Mirilo Lopes. Queria saber como é que está a fazer a regulação sanitária dos alimentos. A regulação passa pela... digamos, temos 4 componentes essenciais, né? Que é a primeira é a regulamentação, ou seja, criar documentos legais onde são expostos os requisitos que as empresas devem cumprir. Aqui estamos a falar de requisitos sanitários, certo? Ok, já criamos os documentos legais, certo? E agora temos que supervisionar. Portanto, vamos criar mecanismos para supervisionar o mercado, para saber se as empresas estão a cumprir ou não, não é? Em relação às medidas expostas nos documentos legais já produzidos. E depois, ok, vamos supervisionar. E depois o que é que fazemos? Se encontrarmos não conformidades. Então aí entra já outra parte da regulação, que é o sancionamento. Tem que haver mecanismos de punição, claro, equilibradas, não é? Aos infratores, digamos assim. E também há uma componente muito importante de regulação, que é a comunicação e sensibilização, porque não basta só produzirmos ferramentas de regulação ou, nesse caso, documentos legais, não é? Se não houver também a parte da comunicação por parte da entidade.